Olá, tudo bem com vocês? Obrigada pelo carinho. Queridos, eu estou aqui para trazer uma ideia talvez muito diferente para vocês. Quando nós conversamos sobre neurociências, e vocês sabem que essa é a minha paixão de falar sobre neurociências e como isso impacta a minha e a sua vida e como podemos utilizar do que as ciências têm nos disponibilizado para sermos mais felizes, mais assertivos. Eu quero nesta manhã falar um pouco para vocês sobre o que as neurociências têm falado sobre os nossos relacionamentos. E quando vocês estão lá em contato com o outro, na atividade mesmo do dia a dia, de fazer uma oferta, de falar sobre saúde para as pessoas e acima de tudo sobre a felicidade que Deus veio proporcionar para nós, a esperança de uma vida eterna, as neurociências têm muito para contribuir para a vida de vocês. Porque as neurociências têm se dedicado também para ver o que acontece quando a gente conversa um com o outro. Quando me coloco em relacionamento com o outro, qual o impacto que o meu cérebro recebe e, consequentemente, qual o impacto que o meu cérebro consegue fazer com o cérebro do outro. Na verdade, tudo que você é, como você pensa, como você se comporta, tudo isso depende de comandos cerebrais. Sem dúvida nenhuma que Deus nos deu algo incrível, que num segundo momento eu vou falar isso para vocês. Deus nos dá algo incrível que se chama cérebro. E a partir deste cérebro, nós podemos ser felizes com as próprias demandas, podemos ter melhores relacionamentos, entender o plano da salvação, encontrarmos sentido para a vida. E é por isso que nós dizemos que as neurociências, elas têm o objetivo de estudar mesmo sobre o funcionamento do sistema nervoso central. É isso que nós estamos fazendo lá nas nossas pesquisas, mas com o objetivo de trazer mais sentido, mais significado para mim e para a sua vida. Por isso que quando nós falamos assim, olha, as neurociências são áreas de estudo que têm a ver com todas as pessoas, e é por isso que o interesse de muitos neurocientistas é traduzir aquilo que estamos vendo em pesquisas, em laboratórios, sobre como funciona o nosso cérebro. É porque nós queremos que você tenha acesso a informações que são imprescindíveis para que você seja mais assertivo nas suas atividades. Então, se neurociências tem a ver comigo, se tem a ver com a forma com que me coloco diante do mundo, então tem a ver com os nossos relacionamentos. E quando nós falamos disso, o que tem a ver com relacionamento, nós sabemos que as relações sociais, aquilo que você vive, como você se comporta, vai ter um impacto sobre você e sobre o outro. E se tem algo que o nosso cérebro gosta, é de relacionamento social. Se tem alguma coisa que nos faz bem, é estarmos em relacionamento com o outro. Sabe por quê? Porque uma das melhores coisas para o cérebro é receber carinho físico. Bebês, quando nascem, se não recebem o toque da mãe, se não recebem o aconchego do colo, ele pode inclusive ter uma alteração neurológica que vai ter impacto no seu desenvolvimento. Vias importantes de controle dos nossos pensamentos, do desenvolvimento físico, passam pela dependência do toque. Eu tive uma professora, a doutora Débora Suchek, lá na Escola Paulista de Medicina, e uma das alunas dela, que era minha contemporânea na época de mestrado, ela fez um estudo sobre a relação maternal entre as ratas e os seus filhotes. E o estudo delas chega à conclusão de que aqueles ratinhos que a mãe, ao eles nascerem, não cruzou o olhar com eles, não olhou para eles, né? Porque eles ainda estão com o olhinho fechado, com os olhinhos fechados, mas se a mãe não olhar para eles, eles têm uma dificuldade para desenvolver uma região do cérebro que se chama locus ceruleus, que controla, por exemplo, a síntese e a produção de adrenalina. Se a mãe não olha para esse rato, ele pode, isso tem a ver com a epigenética, ele pode fisicamente ter nascido saudável, mas se não houver o cuidado da mãe, ele pode desenvolver depressão, ansiedade, ser um rato extremamente agressivo e os níveis de cortisol deste organismo serem altos para o resto da vida.
Nós nascemos para o carinho físico. Nós nascemos para dar e receber abraços. Nós nascemos para olhar para o outro e dizer assim: eu gosto de você. Nós precisamos de carinho físico. Nós precisamos descobrir a que propósito nós nascemos. Por que você vive? Porque isso precisa fazer sentido para o seu cérebro. Também uma necessidade básica é ser útil para alguém. Se tem algo que faz bem e que vai ativar o seu sistema de recompensa, sabe aquele sistema que a gente escuta muito em reportagens, mesmo televisivas, falando que nós temos um sistema de recompensa e uma das substâncias que atua no nosso sistema de recompensa é a dopamina, que até quando alguém faz o abuso de drogas, ativa o sistema de recompensa e por isso que ela procura a droga porque aumenta o prazer? Vocês já escutaram falar sobre isso, não escutaram? Pois é, esse mesmo sistema de recompensa que vai gerar prazer para nós mesmos, pode ser ativado, ou melhorado, ou intensificado quando você se torna útil para alguém. Isso é neurológico. Nós também precisamos, por exemplo, saber que, e agora que eu acho que talvez faça mais sentido para a sua vida, lá na comportagem, você sabia que a felicidade, ela é contagiosa? Se alguém chegar para você e ela estiver triste, mas se você estiver feliz, você pode contagiar o outro para ser feliz também. Isso não é simplesmente falar assim: eu vi alguém feliz e isso me deixou um pouco melhor. Não. Fisiologicamente, neurologicamente, o cérebro da pessoa que entrou em contato com você, ao te ver feliz, ele vai começar a produzir mais substâncias da felicidade, como por exemplo dopamina, todas aquelas substâncias que você conhece, endorfina, serotonina, que tem a ver com felicidade. Existem estudos de CERF e colaboradores que mostram que, e é uma dica que eles dão, se você quer ser feliz e você não está conseguindo fazer isso, eles dão uma dica para você. Você precisa encontrar e conviver com 5 pessoas felizes. Porque estas 5 pessoas felizes vão ter a capacidade de mudar o seu cérebro e atuar sobre a sua genética para você ser mais feliz. Sabiam disso? E eu lendo esses estudos de CERF, eu falei assim: bem, aí está o segredo da vida. Eu vou encontrar 5 pessoas extremamente felizes, vou gentilmente convidá-las para serem minhas amigas, porque aí a minha felicidade está garantida. Mas sabe quando parece que o Espírito te repreende? E aí ele me fez pensar uma outra coisa, e é o desafio que eu faço para você nessa manhã. Não procure 5 pessoas para ser mais feliz. Seja uma das 5. Nós precisamos ser uma das 5 pessoas felizes para trazermos felicidade para a vida dos outros. As pessoas estão carentes de felicidade, de sentir bem. E você sabia que a gente pode perceber se a felicidade do outro, se a recepção, a forma que a pessoa te recebe de forma calorosa, sabia que o nosso cérebro sabe reconhecer se aquilo é de verdade ou não, pastor Bruno? Feliz de te ver. Sabe como que o nosso cérebro reconhece se aquela felicidade, aquele abraço caloroso é verdadeiro ou não? Pela contração do músculo orbicular. Sabe esse músculo que tem aqui, em volta dos nossos olhos? Quando a gente sorri, naturalmente a gente dá aquela enrugadinha, né? Em mim jamais do que em vocês. Aí quando a gente sorri, a gente faz uma contração desse músculo orbicular. E dependendo da forma que este músculo contrai, o cérebro do outro é capaz de fazer a leitura e saber se aquele sorriso é verdadeiro ou não. Mesmo que eu tenha olhado para o seu sorriso e tenha dito assim: pastor Tércio, olha, nossa, puxa, eu gostei da forma que o pastor Tércio me recebeu, olha que sorriso, ele ficou muito feliz em me receber. Se não tiver sido verdadeiro, eu posso ter até que conscientemente acreditado no sorriso, tá? Só estou usando como exemplo mesmo. Posso ter até acreditado naquele sorriso, mas o meu cérebro soube ler e falar assim: peraí, não foi tão sincero assim. Vocês entendem como isso tem tudo a ver quando vocês vão à casa das pessoas, vão às empresas? A sinceridade é a chave para relacionamentos bem-sucedidos. Porque o outro pode não perceber conscientemente, mas o cérebro do outro sabe ler se o seu sorriso foi verdadeiro ou não. Entendem isso?
Vocês entendem por que no reino de Deus a verdade precisa imperar? Porque a felicidade, ela precisa ser algo tão genuíno em nós mesmos, porque somente assim conseguiremos impactar o outro da forma que queremos impactar. Mas tem mais, e a gente precisa conversar mais. É tão interessante que as coisas que vão aí ativar o seu sistema de recompensa, para que você seja mais feliz, para que o outro seja mais feliz. Ganhar dinheiro faz muito bem para o cérebro. Numa outra ocasião eu vou contar para vocês, no outro encontro, sobre como que a gente ganha dinheiro e a forma de gastar o dinheiro e como se ganhou o dinheiro. A forma de fazer tudo isso vai ter um impacto muito diferente sobre o cérebro. Por isso que muita gente ganha muito dinheiro, ganha até na loteria, e em pouco tempo perdem tudo, se tornam menos felizes do que eram antes de serem milionários, bilionários. Dinheiro faz bem para o cérebro, mas vai depender de como você ganhou e como você vai gastar esse dinheiro. Dica até para formas de premiar equipes, passa tudo pelo jeito que nós neurocientistas estamos dizendo que faz bem. Não sei se deveria colocar isso, porque comportor não devia ficar em casa jogando videogame, né? Mas jogar videogame faz bem para o cérebro. Sério. Mas posso contar uma coisa para vocês? Mulher joga videogame melhor que homem. Por isso que os homens não deixam a gente jogar videogame. Medo, é medo. Macaco joga videogame melhor que o ser humano, né? Sabiam disso? E as macacas sempre ganham dos macacos. Gente, desculpe, é a ciência, não há nenhuma tendência na análise dos resultados, tá bom? Jogar videogame faz bem, porque ativa o nosso sistema de recompensa. Ah, que vontade de só falar do rosto bonito para vocês. Ver um rosto bonito faz bem para o cérebro. E deixa eu falar para você o que é rosto bonito para as neurociências. Gente, deixa de ficar empolvorosa, Deus já te fez bonito. Sabe o que é ver um rosto bonito? Presta atenção que isso vai fazer muita diferença para a sua vida, porque tudo está conectado. E assim, aproveita essa informação, gente, para usar lá para o cliente de vocês, na casa que vocês vão, na empresa que vocês vão. Dou para vocês toda a autorização de usar essas informações. Sabe o que é ver um rosto bonito? Vou tentar explicar isso rapidamente. Rosto bonito é o nosso cérebro. Ele tem a tendência de copiar tudo que vê, ok? Por isso que muitos dos nossos comportamentos, quando vamos emiti-los, vamos nos comportar daquela forma, nós já sabemos fazer, mesmo sem ter passado por aquela experiência anteriormente, porque nós aprendemos por imitação. A primeira vez que colocamos um óculos no rosto, acertamos a forma de colocar, porque o nosso cérebro já fez todo o treino de como colocar um óculos no rosto, simplesmente vendo outro colocar. Então o nosso cérebro imita as coisas. Como vem essa história do rosto bonito? Quando eu vejo alguém, o bonito para o cérebro, e aí vocês vão concordar comigo, beleza é o oposto de doença para o cérebro. Quando eu vejo alguém que está com algumas doenças muito características, aquelas que a gente tem medo, como um câncer, quando nós olhamos para alguém, a gente tem até a noção de que doença ela está, não temos? Dependendo da doença. O nosso cérebro não gosta de ver doença. Alguém que está com o rosto, com uma aparência doente. Porque isso significa que eu também posso ficar doente. Então, nós queremos repelir essa imagem. Nós queremos repelir essa imagem. O rosto bonito é um sinônimo de saúde. Então, presta atenção. Para você sair lá para dar sua oferta, alinhe o cabelo, lave o rosto, tome o desjejum. Se existe uma refeição que nunca deveríamos pular, segundo as neurociências, é o desjejum. Você pode pular qualquer uma, menos o desjejum. Inclusive, se você quer emagrecer, você precisa fazer do desjejum a sua principal refeição. Falei um pouquinho disso para as mulheres ontem, sobre dieta intermitente, que tem um monte de gente fazendo errado. E aí, coma, não vá com fome, não vá falar com as pessoas com fome, porque o nosso organismo, o nosso cérebro vai tentar primeiro resolver todas as demandas básicas para depois te permitir lançar-se em outras atividades, como por exemplo, a venda, uma oferta. Então coma, alinhe o cabelo, esteja saudável, vai dormir cedo, porque a sua olheira, ai que vontade de falar só disso também, porque a sua olheira ou somente a sua aparência de cansado faz o outro não querer ficar perto de você.
Porque o nosso cérebro não quer nenhuma aparência que mostre para ele que ele também talvez esteja cansado. Não é à toa que a gente fala do sono da beleza. Quando você dorme, você fica literalmente mais bonito a partir do olhar do outro. Então vai dormir, come direito, alinha o cabelo e vai falar com o outro, porque o nosso cérebro gosta de estar perto de um rosto bonito. Aí você vai lá falar com o outro, todo mal acabado, com cara de fome. Isso combinava lá na teologia, quando você estava aluno, lá na campanha, você escolhia a dedo a irmã que você ia visitar na hora do almoço. Eu sei, você sabia que lá ia rolar um almoço e tal, mas agora não faz mais sentido isso. Vai bonito, vai bem alimentado, porque isso vai fazer muita diferença. Nosso cérebro gosta de sexo, faz bem para o nosso cérebro. Os homens também agradecem, as mulheres também. Nos deixa mais bonitos, sim. É uma necessidade básica para o nosso cérebro de adulto casado. Eu não preciso dar essa ênfase, né? Com o esposo e com a esposa. Comer. Nós precisamos comer. Ontem falei um pouquinho disso para as meninas também. Mas comer demais nos deixa mais feios. E não é só mais feios por conta de questões estéticas. Aumenta a inflamação do nosso organismo. E o aumento da inflamação do nosso organismo, esta inflamação também atinge o nosso cérebro. E você se torna menos capaz cognitivamente quando você está sobrepeso. Não estou falando de obesidade mórbida, aquilo que as pessoas já estão percebendo. Estou falando, se você já estiver sobrepeso, você já está provocando uma inflamação do seu cérebro. Se eu fosse entrar em detalhes, eu ia falar para você que a maioria das doenças neurodegenerativas envolvem um processo inflamatório. O câncer envolve um processo inflamatório, o diabetes envolve um processo inflamatório. E quando nós estamos sobrepeso, você já permite que este organismo fique vulnerável a estas doenças que tanto tememos. Porque sobrepeso, você já está com o seu organismo inflamado. A inflamação também anda junto com cortisol, que é o hormônio necessário para o nosso organismo, mas acima dos seus níveis normais, vai provocar em nós um processo de morte celular não programada. Vem como tudo está relacionado. Deus nos fez para que tudo em nós conversasse, para que toda esta conversa interna pudesse fazer sentido para quem olha para mim, para quem entra em relacionamento comigo, para que este contato seja saudável. Preciso falar de exercício físico? Até hoje, foi um prêmio que o nosso laboratório, enquanto eu ainda estava na USP, ganhamos, foi mostrando que, se nós quisermos, vou resumir isso, se nós quisermos, por exemplo, impedir que um gene, esse gene se chama cloto, o cloto recebe esse nome por conta da mitologia grega, 3 deusas que comandam a nossa existência, uma comanda o nosso nascimento, a outra a nossa vida, e a cloto é quem que está no quadro das 3 deusas, com a tesoura na mão, cortando o fio da vida. Por isso que o gene recebeu esse nome. Quando o cloto está ativo, o cloto, quando ele entra em atividade, porque os genes ficam silentes e são ativos ao longo da nossa vida, dependendo de um monte de coisas, quando o cloto começa a de fato funcionar, nós começamos a envelhecer. O exercício físico é o que nós vimos até hoje, que consegue aumentar os níveis endógenos daquilo que o próprio organismo produz, de oabaína, que é uma substância que consegue inibir cloto. 7 dias de exercício físico, nós já conseguimos ver efeitos sobre a produção de oabaína, aumentando seus níveis e tendo possibilidade de segurar melhor a atividade de cloto. Exercício físico não pode ser qualquer um. Tem que ser um exercício físico prazeroso. Aí você fala assim, mente poluída. Eu não gosto de nenhum, é melhor então não fazer. Porque quando você faz um exercício físico que não é prazeroso, ele pode ter o efeito oposto. Estou falando no nível neurológico, tá? Ele pode ter um efeito oposto. Porque se você não gostou, você aumenta os níveis de cortisol. Aumentando os níveis de cortisol, você aumenta a inflamação do seu organismo, mesmo fazendo exercício físico. Então, o exercício físico, para ter o efeito positivo de forma mais completa, ele precisa ser prazeroso. Aí sim, vai ter um efeito mais inflamatório do que uma atividade que você está fazendo por pura obrigação.
Deus nos chamou para o reino dele para que tudo faça sentido e tudo nos dê prazer. Então o exercício físico precisa entrar na sua rotina como algo que te dê prazer, porque nós precisamos manter a nossa vida muito bem. Por exemplo, ganhar prêmios faz bem. Café e álcool também ativam o sistema de recompensa, porque você vai encontrar pessoas falando isso, e a gente não pode pegar aqui e esconder essa informação. Que vai ativar o sistema de recompensa? Vai. O álcool ativa o nosso sistema de recompensa, e é por isso que as pessoas ingerem álcool. Só que a grande questão da vida não é só ativar o sistema de recompensa, porque a gente não vive só do prazer. Ele ativa o sistema de recompensa, mas ele, por exemplo, suprime a fase do sono REM. No sono temos a fase REM, e a fase REM, que é o movimento rápido dos olhos, é nessa fase que a gente sonha, que acontece a síntese de proteínas, que células são reparadas, aumenta o nível de melatonina. Ah, que vontade de falar de melatonina, mas não dá tempo. Tem um monte de gente tomando melatonina como placebo, tá? Que sem a melatonina conseguiria o mesmo resultado, enfim. O álcool suprime essa fase do sono que é a reparadora. A ressaca do dia seguinte do álcool tem mais que ver com essa perda na qualidade do sono do que mesmo com o efeito fisiológico do álcool. Além disso, ele é bifásico. A primeira fase vai sim ativar o sistema de recompensa, mas na segunda fase ele é inibidor do sistema nervoso central. Além de ajudar, de forma prejudicial, a dissolver a parede do neurônio, que é feita de gordura, e o álcool dilui a gordura, trazendo prejuízos muitas vezes irreversíveis ao neurônio. Ele também pode provocar depressão, porque ele é bifásico. No primeiro momento ele excita o cérebro, traz prazer, e no segundo momento ele vai deprimir esse sistema nervoso central. Café também é estimulante, mas também traz muitos prejuízos para o organismo da forma que as pessoas usam. E nós recomendamos, isso eu falo em nome das neurociências, por exemplo, que as pessoas que estão agitadas, elas não deveriam tomar. Quem precisa dormir mais, tem problema com sono, tem que deixar o álcool, tem que deixar o café e todas as bebidas que são estimulantes. Então nem tudo que aquilo que faz bem, olhando num aspecto, vai fazer bem tudo. Você já escutou, talvez em reportagens, ou mesmo médicos falando que o vinho faz bem? Já escutaram isso? Que o vinho faz bem para o coração? Claro que faz, porque ele tem um resveratrol. Só que o resveratrol não é uma propriedade do vinho, é uma propriedade da uva. Está lá. É uma proteína da uva. Então o que faz bem é a uva. O álcool, ele vai atingir, por exemplo, o córtex pré-frontal, que nos leva à tomada de decisão refletida. Então é melhor ficar com a uva, porque vai te dar o resveratrol, que é anti-inflamatório, mas não vai te afetar quanto à tomada de decisões, porque ele não vai ele não vai entrar em contato com o córtex pré-frontal de forma prejudicial. Aí eu gosto muito desses estudos, que eles falam sobre a empatia. E aqui tem tudo a ver com você. Quando você vai chegar lá para falar com alguém, para oferecer a oferta, ou mesmo você vai falar com o seu diretor de comportagem, ou nas suas relações em geral. É assim que acontece. Eu vou lá e vou te cumprimentar e vou dizer assim: Pastor Rafael, quantos anos que nos vimos, há muitos anos atrás. Pastor Rafael, que prazer te encontrar. Nossa, eu faço aquela festa. Pastor Rafael falou assim: puxa, eu nem lembro dessa moça, ela lembra de mim, Nossa, mas ela é tão simpática, gostei. O cérebro dele vai fazer uma leitura da minha empatia. O cérebro dele, gente, isso é tão incrível, porque a gente faz tudo isso em laboratório, tá? Com gente treinada para isso. Então uma pessoa super treinada vai vir e vai falar assim: nossa, que legal, te encontrei. Só que ele é um ator, só que ele está te falando isso, mas lá no coração dele ele nem te conhece, ou não gosta de você, alguma coisa assim. Eu vou olhar como alguém que não é treinado, ou o pastor Rafael vai falar assim: que simpática, gostei. Só que o cérebro consegue fazer uma diferenciação entre a empatia cognitiva da empatia afetiva. O que significa isso? Se a minha empatia, ela tiver uma motivação egoísta, nós chamamos de empatia cognitiva. Aquilo que eu montei como um persona, alguém que está ali representando, porque eu tenho algum interesse neste cumprimentar efusivo, caloroso.
Eu vou cumprimentar assim porque fulano pode me indicar para tal coisa, porque ele é meu chefe, se eu não fizer isso eu posso ser prejudicado, eu quero ir para aquela equipe, então eu tenho que ser super simpático com todo mundo de lá, para que eles possam me referir para o chefe deles. Se for assim, deixa eu pular isso daqui, porque não vai dar tempo, me permitam, tá? É porque pulou aqui, não, é o anterior. Quando eu faço a empatia cognitiva, o cérebro do outro fala assim para mim: epa, perigo, perigo, perigo. O outro não está vindo para que você possa ter uma boa relação com ele. Porque quando a empatia é cognitiva, a informação chega no córtex pré-frontal, que é a tomada de decisão refletida, e aí ele vai direto, gente, para cíngulo posterior. Presta atenção nisso, o cíngulo posterior é a região do cérebro que acende uma luz dizendo assim: perigo, 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 foge, não é de confiança, você vai entrar numa enrascada, não é tudo isso que você está imaginando. Vai direto para cíngulo posterior, quando a empatia for cognitiva, aquela que foi montada para convencer o outro. Faz sentido para vocês lá na comportagem? Agora, se a empatia for afetiva, e vou falar um pouquinho disso no nosso segundo momento. Se a empatia for cognitiva, for afetiva, aquela que eu de fato estou entrando em relacionamento com o outro, porque eu quero o bem-estar do outro, porque eu valorizo o trabalho do outro, estou lá dentro da casa daquela família, porque eu acredito que posso contribuir para que eles tenham mais saúde, sejam mais felizes, encontrem Deus. O outro cérebro vai perceber que é uma empatia afetiva. E a empatia afetiva também, a primeira região do cérebro que esta informação chega é no córtex pré-frontal. E a partir de uma análise rápida e não consciente para nós, essa informação vai direto para a ínsula e para o nosso sistema de recompensa. E sabe o que o outro fala? O cérebro do outro está falando: pode confiar. Pode confiar, porque ele vem em paz, ele vem para contribuir para a sua vida. O seu comportamento, a forma que o outro te olhou, pode ser igual nas duas circunstâncias, tanto na empatia cognitiva quanto na empatia afetiva, mas a tradução que o cérebro do outro faz é diferente. E aí, você entra numa situação que eu gosto muito de falar disso, o quanto que o seu comportamento ele é sincero ou não. Se não for sincero com as suas intenções, se você não tiver feito uma análise sobre quem você é e o que você quer da vida, e o porquê você está fazendo daquilo, você vai começar a desenvolver um monte de vícios de comportamento que vão trazer prejuízo para a sua vida. Você vai começar a deixar para depois, você vai começar a fofocar sobre o outro, porque você precisa justificar a sua vida. Se bem que eu sempre digo, né? Crente não fofoca, faz pedido de oração, né? Gente, vamos orar pelo chefe, né? Pelo nosso diretor, porque você sabia que ele fez isso, fez aquilo com o nosso colega. Fofocar, gente, é algo que a gente gosta de ouvir fofoca. Dá prazer ouvir fofoca. Só que a consequência dela, só pensa no álcool, tá? Traz euforia, mas também deprime o sistema nervoso central. Porque a gente quer escutar fofoca sobre os outros, mas quando estamos no centro dela, nós percebemos o quanto que isso é prejudicial. Sabe outra coisa que é prejudicial para você e para o seu cérebro? Eximir-se da culpa. Não fui eu não, foi o sistema, foi o outro que colocou isso sobre mim. Quando você tenta fazer tudo ao mesmo tempo, não consegue, porque o nosso cérebro só consegue focar em uma coisa por vez. Não adianta você achar que você consegue fazer tudo, prestando atenção em tudo que você não consegue. Algumas coisas você vai colocar no piloto automático e de repente essa atividade vai sair bem feita, porque ela é simples, você já está bem treinado, mas para a maioria das coisas que de fato exigem de nós um esmero, nós precisamos prestar atenção e nós só vamos conseguir focar em uma coisa por vez. Você não pode prometer o que você não pode cumprir, porque isso é prejudicial para as suas relações. Você vai faltar com a verdade e depois no final você também vai ser prejudicado. Para de fazer drama. O drama é a forma de você se convencer da mentira que você está contando para você mesmo. Porque quando a gente começa a justificar muito uma situação, significa que a resposta não está clara para nós, ou estamos tentando nos convencer da mentira que estamos contando para o outro.
E já começou a acender ali. Deixe de ser impaciente. Pare de maltratar. E saiba que o seu sistema de tomada de decisão refletida está inteiramente ligado ao seu sistema emocional. Vou deixar isso para a gente comentar um pouco depois, para que a gente possa ter tempo. E eu quero voltar, se vocês me permitem, falando de motivação. Porque a partir de uma visão neurocientífica, nós estamos aprendendo errado o que é motivação. E tem algo que é essencial para você se sentir motivado todos os dias, levantar e fazer essa obra maravilhosa que você faz. Seja feliz, seja intensamente feliz. Esse cérebro que Deus te deu foi para que trouxesse significado para a sua vida e para a vida daquelas pessoas com quem você entra em contato. Até daqui a pouco.